no posto de saúde em Alusão e esta situação levantou algum desconforto da parte da profissional de saúde que não estava nada a gostar do vídeo que era filmado, até chegou a usar ali algumas indiretas, mas ao fim e ao cabo ficou notório que não estava obviamente a gostar daquele cenário e as redes sociais estão, portanto, a ferver de fúria. Muita gente está a mostrar a sua indignação e a pedir uma mudança de postura. E eu pergunto, alguns centros de saúde não funcionam necessariamente como um hospital geral, ou provincial, ou de grande dimensão. Funcionam desta feita a tempo parcial. Na sua ótica, a enfermeira, os médicos têm direito de limitar o atendimento às pessoas em função do número de senhas que vão sendo atribuídas ao longo do dia, ou deviam, na última instância, atender a qualquer paciente que se faça a estas instalações, portanto, médicas em busca de saúde ou cuidados clínicos. Na sua ótica, o paciente que filmou esta cidade, também sabemos que todo mundo também tem direito ao seu bom nome e quando fazemos um vídeo pode ser também interpretado como uma espécie de difamação, mas ao mesmo tempo também que há uma necessidade de se denunciar as coisas com algum tipo de prova, porque se o senhor saísse e fizesse um vídeo no exterior, provavelmente diriam que não é verdade. Então como é que o Nhantumbo faz a leitura destes diversos cenários até divergentes que este vídeo nos relata? Olha, primeiro dizer que existe um atributo, um slogan do Ministério da Saúde, que o maior valor é a vida. Nada e ninguém está acima da vida humana. Então, este slogan remete-nos a vários pensamentos. Pensamentos estes que nos dão uma luz no sentido de percebermos na prática que a saúde é inegociável. Tudo bem que esta instituição, o posto de saúde, trabalham num horário limitado, parcialmente limitado, e isto faz com que aqueles funcionários que têm aquilo que é o seu escalonamento no horário de trabalho tenham o seu timing para se despedir. Mas há que perceber que a vida é inegociável e que a vida está acima de tudo e de todos. E se assim for, é preciso que venham desenvolver os profissionais de saúde o espírito de compaixão, o espírito de amor ao próximo, a empatia para com o utente desses serviços. Porque nós compreendemos que o Estado moçambicano ainda não encontrou um bom modelo de gestão da coisa pública, mas são vários fatores que advêm para que estes profissionais de saúde não venham fazer o seu trabalho com ética, com a sua deontologia profissional. Nós estamos num estado que há falta de vontade de se fazer aquilo que se pretende fazer a nível do topo para a base, porque não se compreende como é que um ministério como este, que tem a obrigação moral, ética e profissional de garantir a estabilidade emocional, a estabilidade da saúde humana e pura e simplesmente não está a trazer aqui medidas arrojadas para com que este ministério venha a funcionar. É preciso com que a equipe ela esteja motivada, porque a questão da motivação tem trazido aqui problemas gravíssimos aos utentes. Quem são os utentes? Os utentes são os pacientes, somos nós que nos aproximamos aos hospitais, aos postos de saúde, à procura de um atendimento médico. Nós sabemos muito bem que este atendimento médico não pode ser feito com qualquer uma outra pessoa na rua, no mercado, na esquina. Precisamos de ir para os lugares oficialmente aprovados pelo Estado moçambicano. E se assim não o fazem, isto mostra claramente que não existe o interesse dos políticos de trazerem aqui uma resposta para a dignidade humana. Isto é claramente uma violação aos direitos humanos, porque está plasmado na Assembleia, está plasmado na Constituição da República, que nós todos
temos direito à saúde, temos direito à vida. Mas na prática nós temos visto que existem vários problemas de várias origens, de vários domínios que têm apoquentado este ministério. Ora, vejamos, estamos aqui a falar do Hospital Central de Maputo, é o maior hospital que nós temos neste país, mas falta tudo menos alguma coisa. Falta reagentes, faltam antibióticos, faltam analgésicos, faltam gessos, quer dizer, falta até material de higienização. Quer dizer, é um ministério que está em falta e isto acaba consubstanciando com aquilo que é a qualidade de vida dos moçambicanos. Agora, esta senhora que mandou voltar o paciente, é preciso que se pense e repense naquilo em que é a profissão dela. Esta profissão é uma profissão nobre, é uma profissão que todo mundo carece de ter uma animação, que é o seu ordenado mensal, todo mundo carece de ter o seu salário para que venha desempenhar aquilo que é o seu papel, aquilo que é a sua vocação, com espírito voluntário, com espírito de empatia, para com que aquilo que é a sua profissão venha desaguar em bons resultados. Mas vários fatores aqui concorrem para naufragar, para trazer aqueles que são os profissionais de saúde a terem uma má prestação naquilo que são as suas atividades. A interferência política, ela acaba minando aquilo que é o desenvolvimento socioeconômico deste país. A questão das políticas públicas neste país não só está mal na questão da saúde, em vários outros ministérios nós temos visto esta situação, porque é inadmissível, olhando para um paciente, alguém que a gente vê que está a padecer e está nas últimas, a qualquer momento pode perecer, e nós pura e simplesmente olhamos para o relógio e acabamos dando esta informação que estamos para fechar, como se tratasse de uma tabacaria, como se tratasse de uma lanchonete que está a vender hambúrguer, está a vender sumos, como se tratasse de uma sapataria que nós mandamos consertar lá um calçado. Não, estamos a falar aqui de saúde, de vida. Volto a repetir, o Ministério da Saúde tem este slogan: o nosso maior valor é a vida. Mas nós não estamos a ver aqui este slogan a materializar-se, a ir de encontro com aquilo em que é a vontade dos moçambicanos. São quantos moçambicanos que estão a perecer, que estão a padecer, porque não têm esta aproximação, ou seja, as instituições hospitalares estão totalmente distantes do paciente. Há pandemias, há patologias que o hospital ou o posto de saúde mais próximo não tem ferramentas suficientes ou não tem um pessoal adequado com capacidades técnicas para conseguir salvar uma determinada vida. Este indivíduo tem que percorrer quilômetros e quilômetros para chegar até um hospital provincial, um hospital distrital. E para sair do ponto A para o ponto B é uma logística, são condições, é transporte. E muitas das vezes nas zonas rurais a questão do transporte tem uma hora certa para com que esses transportes funcionem. Imagine alguém que desenvolve uma determinada enfermidade a uma hora em que os transportes não estão a circular. Nós sabemos muito bem como é que as zonas recônditas, como é que as zonas longínquas, elas funcionam neste país. Quer dizer, são pessoas que acabam perdendo a vida dentro da sua própria casa porque não tem meio, são quilômetros e quilômetros que a pessoa deve percorrer para chegar até uma unidade sanitária. E não tendo condições, a pessoa acaba perdendo a vida mesmo em casa. Quer dizer, são relatórios estes que nós não temos. Por que nós não temos? Não temos porque não há vontade de quem tem esta vontade de trazer aqui este número, este relatório de pessoas que acabam perdendo a vida sem sequer antes ter chegado ao hospital. E quando esta pessoa faz um esforço enorme de chegar ao hospital, apanha um profissional de saúde e pura e simplesmente diz: já está na minha hora, eu tenho que voltar para casa. Quer dizer, é uma situação calamitosa, é uma situação de se repudiar. Por que não partilhar este conteúdo e voltamos para aumentar a sua dissertação? Seus comentários em torno do vídeo em questão. Vamos então, por favor, realização, a acompanhar esta matéria e nós voltamos já então não para tenho comentar em torno. Mas eu estou aqui dentro porque não estou bem. Cheguei ali, a tua colega diz que vocês que não têm senha, são apenas 3 pessoas, vão para lá, já não tem como vender senha. E a senhora já dizia que não pode nos atender,
É isso. Faça o que você quiser. Não estou a fazer o que eu quiser. Eu só estou a questionar a senhora. Se não pode nos atender, não pode nos atender, é isso? Sim. Não Se pode acabar nos de filmar, Sim. vamos dizer que já acabaste. Sim, eu vou... Por isso que eu estou perguntando, a senhora não pode nos atender? Ok. A senhora não pode nos atender? É isso. Não pode nos atender? Não pode atender pacientes, senhoras. Somos 3 apenas pessoas aqui. Estamos doentes, não estamos bem de saúde. A senhora não pode nos atender? Não, eu só estou a questionar. A doutora não pode nos atender? Senta aqui para afirmar bem. Não precisa sentar. Mas pode a capturar muito bem, senhora. Esteja à vontade. Sim. Como é que a senhora se chama mesmo? É doutora quem mesmo? É doutora quem mesmo? Sim, a senhora. Me responde, se isso que estás a fazer é algo legal, não é isso? A senhora não diz que o hospital não permite que atenda o paciente até às 15 horas, não é isso que a senhora disse? Tudo bem, então, não tenha medo. Se é algo que está escrito lá fora, é legal, que não pode atender pacientes, é isso, não é? É isso, né? É isso, né? Obrigado, senhora. A senhora está a dizer que não pode me atender? Porque já fechaste, é isso? Não ria, não ria. Só Faça o que responde. você quiser. Tudo bem. Peço para a senhora atender pacientes. Estamos aqui, estamos doentes. Queremos que a senhora nos atenda. Não pode nos atender? Tem senha? Não tenho senha, mas eu estou aqui dentro, porque não estou bem. Cheguei ali, a tua colega diz que vocês que não têm senha, são apenas 3 pessoas. Vão para lá, já não tem como vender senha. E a senhora está dizendo que não pode nos atender? É isso. Faça o que você quiser. Não estou a fazer o que eu quiser. Eu só estou a questionar a senhora. Se não pode nos atender, não pode nos atender, é isso? Sim. Não Se pode acabar nos de filmar, Sim. vamos dizer que já acabaste. Sim, eu vou... Por isso que eu estou perguntando, a senhora não pode nos atender? Ok. A senhora não pode nos atender? É isso. Não pode nos atender? Não pode atender pacientes, senhoras. Somos 3 apenas pessoas aqui. Estamos doentes, não estamos bem de saúde. A senhora não pode nos atender? Não, eu só estou a questionar. A doutora não pode nos atender? Senta aqui para afirmar bem. Não precisa sentar. Mas pode a capturar muito bem, senhora. Esteja à vontade. Sim. Como é que a senhora se chama mesmo? É doutora quem mesmo? É doutora quem mesmo? Sim, a senhora. Me responde, se isso que estás a fazer é algo legal, não é isso? A senhora não diz que o hospital não permite que atenda o paciente até às 15 horas, não é isso que a senhora disse? Tudo bem, então, não tenha medo. Se é algo que está escrito lá fora, é legal, que não pode atender pacientes, é isso, não é? É isso, né? É isso. Muito bem, se calhar podemos dividir aí a tela. Enquanto comentamos em torno disto. Ou se calhar numa primeira fase podemos comentar também por cima das imagens, como preferir a realização, podemos interagir neste sentido. Então, antes de perguntar aos estimados telespectadores, que daqui a pouco vão também poder ligar para nós, eu gostava de saber de si, quem tem razão nesta situação. Fala-se de 3 pacientes e também falou aqui na sua primeira intervenção da questão do tempo, dos horários, da escala de trabalho. Mas na sua ótica, quem aqui falhou? Quem está... É o jovem que filmou, porque também tem a questão da privacidade, da imagem da médica, né? Como é que fica este cenário todo? Olha, Clemente Carlos, a razão ser ética é improcedente. Neste preciso momento não se busca a razão. Eu disse e volto de novo à gênese da minha intervenção. O Ministério da Saúde, é claro, a gente vê nos transportes, nas viaturas, que tem levado os seus colaboradores de casa para o trabalho, do trabalho para casa, em letras bem grandes, gigantes. O nosso maior valor é a vida. Isto fala muito, quer dizer, isto é indiscutível, mas este slogan está claro que não tem aquilo que é a sua legitimidade diante dos funcionários desta instituição, porque pode até haver a razão por parte desta funcionária, mas nós temos que ter aqui aquilo que é um entendimento sobre o que significa uma vida humana. Uma vida humana não tem preço, e se não tem preço, há uma necessidade extrema daqueles que são profissionais de saúde abraçarem a causa do utente, a causa do sofrido, porque não tem como adiar. Eu dizia que não é como ir para uma loja para comprar sapatos que já está a fechar a loja, em que amanhã
amanhã eu posso acordar novamente e vou a correr para aquela loja para ir comprar sapato ou para ir comprar um fato. Não, é saúde. Se o atendimento não for pontual, a enfermidade vai desenvolver e pode causar aqui uma morte. Então, para dizer que é um assunto pontual, mas são vários fatores que concorrem para comportamentos iguais a estes, a qualidade de formação. Quando nós falamos todos os dias, toda hora, que o Estado moçambicano está totalmente distante dos moçambicanos, esta é uma verdade nua e crua, porque é indiscutível. Se realmente esta senhora foi para uma formação acadêmica, passou por um ofício, teve uma especialização, uma especialidade, leva-nos muita dúvida. Onde é que está a deontologia profissional? Onde é que está a ética profissional? Onde é que está a empatia dentro desta senhora? Porque esta é uma profissão nobre, esta não é uma profissão de alguém que acorda e acha que tem que fazer este curso. Não, este curso tem consigo um pacote de requisitos e um dos pacotes, ou seja, um dos requisitos é o amor ao próximo, porque se tu não tens o amor ao próximo nesta área de saúde, dificilmente você vai saber desenvolver aquilo que um dia você aprendeu na sala de aulas. Você vai olhar para esta área como se tratasse de um negócio informal, onde você, ao seu belo prazer, pode fechar a sua baraca e vai embora e não deve satisfação a ninguém. Não, deve sim satisfação. São os moçambicanos, porque se aquela senhora está ali é porque alguém lhe paga, e se alguém lhe paga são os moçambicanos. Os moçambicanos são sim os indivíduos que contribuem para com que esta senhora esteja naquele lugar a desempenhar aquilo que é a sua função. Ela não pode olhar somente por o relógio e achar que já está na minha hora e eu tenho que ir para casa. Não, está errado. É uma vida. Deus deu-nos só uma e única vida aqui na face da terra, e é esta vida que tem que ser respeitada. E esta senhora está a desrespeitar a vida humana. Isto é uma violação categórica dos direitos humanos dentro deste país. Este é um assunto que não pode terminar deste jeito. Deve-se levar este assunto a mais alto nível, porque isto é improcedente, isto não procede. Nós não podemos aceitar. Este ministério tem sistematicamente apresentado cenários inadmissíveis, cenários desumanos. Falta tudo no hospital, menos alguma coisa. Os hospitais privados é que têm um acesso adequado ao privilégio daquilo em que é o material cirúrgico, aquilo em que são os fármacos. Os hospitais estatais são os piores hospitais para um cidadão se fazer lá presente, porque infelizmente, fora do material cirúrgico, fora dos antibióticos, fora dos analgésicos, a máquina de radioterapia, a única que este país tem, não está a funcionar. Ou seja, estamos aqui a dizer que existem vários moçambicanos que estão a perder a vida, não porque chegou a hora, mas sim por negligência, mas sim por questões de falta de vontade por quem deveria trazer vontade para este pessoal. Existe um ministério, existe um ministro. O presidente Chapo, na sua tomada de posse, ele foi categórico e foi claro, dizendo que vamos fazer diferente para obter os resultados diferentes. E a pergunta é esta: é fazer diferente para obter resultados diferentes? Vermos um profissional de saúde a negligenciar, a humilhar, a mandar passear um utente, um doente que carece dos serviços que um dia ela jurou a bandeira que abraçaria a causa dos moçambicanos, e pura e simplesmente, mesmo sabendo que está sendo filmada, ela ignorou. Alguma coisa não está bem neste país. Este país precisa urgentemente de um restart. É impossível. A gente olha para a educação, a questão das fraudes. O Estado moçambicano teve que desembolsar 40 milhões de meticais para voltar a trazer os exames em cima da mesa das crianças da 9ª classe. Olhamos para a saúde, é para os moçambicanos irem para onde? Nós não temos outro país senão este país. Por que nós temos que passar por situações humilhantes que nem estas?
É expressamente proibido ficar doente neste país. Todos aqueles que têm saúde neste país, eu vos digo, moçambicanos, agradeçam a Deus, dobrem os vossos joelhos e façam orações para que Deus volte a dar-vos saúde dia após dia. Porque no dia em que um de nós cair doente neste país, nós vamos saber o que significa ser submetido aos hospitais estatais, aos hospitais que estão sob a gestão do Estado moçambicano. Porque é uma lástima, é triste, é calamitoso, é inadmissível. Temos novo presidente, mas não temos visto nada de novo. Um ano está-se a fechar e a gente vê serviços básicos. Este é um serviço básico. É saúde. É saúde. É saúde. E se nós não temos condições para ir a hospitais privados, hospitais que eles é que têm condições para ir e nós não temos, e meia volta temos alguém que nos trata desta maneira, não pode. E quando passam-nos ali a receita, não existe nada nas farmácias públicas deste país. Tudo nós temos que comprar nas farmácias privadas e já está lá o preço adulterado, já está o preço lá inflacionado, o preço já não é da capacidade dos moçambicanos, são salários que saem em atraso. Os agentes funcionários do aparelho do Estado estão com problemas sérios de não ter uma data certa para ter aquilo que eu sou ordenado. E quando o indivíduo que serve o Estado moçambicano passa por uma situação de doença, de enfermidade, vai a um hospital, tem um atendimento como este. Afinal, estamos a brincar de país ou estamos a brincar de viver? Não pode. Nós não podemos ter um país, ter um ministério, não é? Que não traz resultados palpáveis para os moçambicanos. Não pode. É inadmissível. Senhor ministro, o senhor apareceu há bem pouco tempo na Assembleia da República com discursos falaciosos. O senhor mentiu aos moçambicanos e tem mentido aos moçambicanos. Está aqui uma tua colaboradora a faltar com respeito à vida humana. É constitucional a vida humana. Está plasmado, é de lei. Mas porque eles sabem para onde vão quando passam por situações de enfermidade. Pegam aviões, vão para a África do Sul. Pegam aviões, vão para a Índia. Pegam aviões, vão para Portugal. Mas nós, como povo, infelizmente não temos condições nem sequer de ir para um hospital privado neste país. Aquele hospital que deveria ser o hospital que abraça a causa dos moçambicanos é o hospital que acaba marginalizando os moçambicanos. É para fazermos o quê? O que é que nós devemos fazer como moçambicanos? Há bem pouco tempo o país veio de uma situação de greve, manifestações, e os moçambicanos mostraram o caderno reivindicativo do que é que nós precisamos para que haja paz neste país. Há uma necessidade de nós submetermos ao DNI para termos a compreensão e o entendimento que precisamos de ter uma assistência médica e medicamentosa em altura. Precisamos submeter isto ao DNI. Quer dizer, nós não conseguimos compreender e entender que o ser humano carece de uma atenção médica, de um check-up. O moçambicano nem tem um check-up. O moçambicano só vai ao hospital quando perece, quando está a padecer. Por isso que o nosso tempo de vida neste país ele é muito reduzido. Um dos mais reduzidos da face da terra. Por que é que nós temos que nos tratar deste jeito? Enquanto a interferência política se fizer presente em lugares de saber, lugares de indivíduos que devem desenvolver aquilo que é a ciência, isto sempre vai nos remeter em situações iguais a estas, porque se esta senhora tem esta resposta é porque sabe como é que o topo funciona. Não é à toa que esta senhora dá esta resposta a este paciente. Vários fatores concorrem. Por que diz que o ministro mentiu aos moçambicanos? Olha o absurdo que eles vão dizer na Assembleia da República. Nesse momento, existe uma sessão na Assembleia da República onde o ministro categoricamente aparece a dizer que as coisas têm tendência a melhorar.
E a tendência é melhorar. Claramente que nós não podemos olhar do seu ponto de vista de fármacos, do ponto de vista de antibióticos, a questão de caráter, a questão de integridade, a questão de empatia, Mas esses a questão do fármacos estão lá? profissionalismo. Esses fármacos estão lá? Os medicamentos estão lá? Não, eu não quero submeter somente a questão dos fármacos. Eu estou a falar nesse preciso momento daquilo em que é a Não, personalidade. o Olho diz que estar bem, não quero me limitar à questão dos fármacos. É como quem diz que os fármacos, tudo bem, estão no lugar. Eu pergunto, estão? É uma miragem. Os fármacos estão nos hospitais privados, os fármacos estão nas clínicas privadas, os fármacos estão nas farmácias privadas. Aquilo que deveria servir aos moçambicanos está no setor privado. Muito Por quê? Porque o cartel ou os cartéis é que pegaram este ministério e fazem deste ministério um saco azul para um enriquecimento ilícito em detrimento dos moçambicanos, porque é obrigação dos moçambicanos serem muito bem atendidos, porque nós somos contribuintes diretos desse Estado, nós somos parceiros do Estado moçambicano, por isso que o Estado moçambicano não pode pura e simplesmente olhar para o moçambicano quando é época da campanha, quando é época das eleições e quando eles já conseguem ascender o poder, já são ministros, são diretores, têm direito de tudo de bom e os moçambicanos não têm quase que nada senão a humilhação como esta. Muito bem, Antumbo. Vamos então a partir de já também interagir com os nossos telespectadores e internautas. Os internautas já vão escrevendo, portanto, na plataforma do Facebook e os telespectadores podem partir já também